carta pastoral, são 3 cartas, né? 1 Timóteo, Tito, 2 Timóteo. E que possamos tirar toda a instrução necessária para cultuarmos o Senhor, não somente no culto presente, também cultuarmos nosso dia a dia, nas provas que passamos no dia a dia, na dependência do Senhor, para poder instruí-lo. Procurando o quê? Os cadernos? Ah. Muito bem. Propósito da carta. O que Paulo tinha em mente para instruir a Timóteo, instruir a nossa igreja? Motivar o ministério para suportar provas com perseverança e pureza. A motivação é muito importante, irmãos. Nossa igreja está desanimada. Está todo mundo murchinho. Se é uma motivação no partido de cada um, a coisa não anda. Né? Tem provas para ser suportadas. Quanto mais nós avançamos na presença do Senhor, quanto mais nós somos luz no mundo em trevas, mais confronto vai existir. É uma batalha, é uma guerra. E o tema é esse: o bom soldado de Cristo. E nós vamos estar trabalhando um pouquinho disso hoje. O retrato do cristão fiel. Eu gostaria que você personalizasse isso. Como você está se vendo diante do Senhor? Diante daquilo que espera de você. Nós vamos ver esse retrato. E como você está se retratando diante do Senhor. Vendo essa etapa aqui, com perseverança. Vão ter provações, vai ter sofrimento, mas perseverança. Isso, versículo 13. Hoje estamos no 2, 3 e 7. Ainda dentro deste tema aqui, tá? Vimos cultivando qualidades. Qualidades como zelo, coragem e firmeza. E agora vamos estar vendo o que Deus espera de nós como serviço cristão, como servo. O que eu tenho que fazer, como eu devo fazer. E esse retrato, ele começa a trabalhar no versículo 3. Percebam, o soldado. Como soldado, o objetivo principal é agradar aquele que recrutou, o comandante. Com uma lealdade exclusiva. Lealdade exclusiva. Ele deseja, ele exige exclusividade para ele. Dentro disso, nós vamos ver o que implica essa necessidade que temos de perseverança. Note que perseverança, ele vem batendo nessa tecla. Perseverança, perseverança. Então, percebermos o que é esse serviço e qual é a perseverança necessária. Versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Esse é o tema. Bom soldado de Cristo Jesus. Participa. O cristianismo, hoje, ele não tem exigido participação do sofrimento. Antes de vir para cá, eu estava tomando café e deixei o Face passando alguns cultos, algumas igrejas.
Gente, puro egocentrismo. Eu, as minhas bênçãos, o meu caminho de rosas, Esse é o culto que está acontecendo por aí. Mas não é isso que está na Bíblia, gente. O que está na Bíblia é outra coisa. Participa dos meus sofrimentos. Como bom soldado. Então a primeira ilustração que ele coloca é o bom soldado. Versículo regimentou. Esse soldado que devemos ter serviço estando completamente 100% envolvido no combate. Existe um combate e nós temos que estar envolvidos 100% nesse combate. E as circunstâncias à volta são críticas. E ele fala que não se envolve. Um outro termo que poderia ser traduzido é não se embaraça. Tá? Eu sempre gostei de pescar. Faz anos que eu não pesco, mas eu gosto. E eu comprei, eu não sei se vocês já viram aquele molinetezinho fechado, de tubinho. Depois de um tempinho começa, e forma aquele maço de linha, embrama tudo, fica tudo embaraçado. Daí você tem vontade de jogar a vara dentro d'água e ir embora. Embaraçou. É isso daí, é embaraçar. O que está embaraçando o serviço do soldado daqui? Qual está sendo embaraço? O que está sendo impedimento? E ele coloca os negócios desta vida. Negócios desta vida, lógico que ele não está se referindo a você, para servir a Deus, você não pode trabalhar. Não é isso. Para servir a Deus, o serviço dele é prioritário, exclusivo, primário. As coisas deste mundo são secundárias. As coisas desse mundo nunca devem tomar o lugar de primeiro lugar. Mas é o que normalmente acontece. Nós somos instruídos desde criança nas escolas a quê? Você tem que ser um profissional dedicado, o melhor dele. Se isso tomar lugar do Senhor, é embaraço. É isso que ele está falando. O quanto as coisas deste mundo estão tomando o lugar do Senhor. É esse o embaraço do texto. Então precisamos trabalhar? Com certeza. Digno é o trabalhador do seu salário, diz a palavra de Deus. Mas quando nós estudamos Efésios, nós vimos que existe uma ordem de prioridades. Deus em primeiro lugar, as coisas de Deus em primeiro lugar, o cônjuge em segundo, os filhos em terceiro. Não é que filho é menos, é que precisa estar bem com Deus, bem com o cônjuge, para que o filho tenha um ambiente propício nos caminhos do Senhor para ser criado. E daí, o trabalho. O trabalho vem por último. Porque o trabalho é uma necessidade, mas não a prioridade. Estando tudo nesta ordem, nós estamos em condições de servir a Deus. Então nós temos que desembaraçar a nossa vida para estar de conformidade com aquilo que Ele espera de mim e de você. Os embaraços. E o inimigo sabe disso. Então, as outras coisas secundárias, um soldado em missão deve ter-se em prontidão para as ordens do quartel-general, para dar aquele que alistou, que arregimentou.
Essa é a primeira ilustração. Vamos ver o texto que vai trabalhar com esse aspecto. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 2 Coríntios 11, versículo 23. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais. No quê? Provações, sofrimento, em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Aqui está falando do ministério de Paulo. E como participa dos meus sofrimentos. 24. 5 vezes dos judeus uma quarentena. 5 vezes. Imagina como deveria ser a costa deste homem. Tá? Três vezes fustigado com... Aqui já é o outro fustigado com uma quarentena, é na sinagoga. Então, se a da sinagoga não está seguindo os princípios em si na sinagoga, o cidadão era chamado, e não era vir aqui na frente e falar, olha, ei, não. Era 40 chibatadas na costa. Tá? Fustigado com vara já é a disciplina romana. Tá? Uma vez apedrejado, em naufrágio, uma noite coragem no mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rio, em perigos em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos nossos irmãos. Vai ver na lista. Tem alguma coisa de errada no ministério de Paulo. De acordo com o que tem sido pregado como cristianismo hoje em dia. Hoje em dia é tudo eu, tudo sucesso, tudo flores. A vida do bom ministro aqui. Né? 27. Em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Participa dos meus sofrimentos. 28. Essas são as coisas exteriores. As coisas espirituais. A preocupação. Foi muito da preocupação. Lista de problemas. Muito bem. Essa é a batalha. Esse é o papel do soldado. Retrato do cristão fiel. Você vê o seu cristianismo nesse ponto aqui? Qual o nível de cristianismo que você tem tido? É esse o ensino que está nesse texto. Muito bem. Versículo 5. Voltando lá, 2 Timóteo 2, 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, o atleta tem um alvo, a medalha de ouro. O Bolt ficou muitos anos treinando diariamente, deixando de comer uma série de coisas, deixando de beber uma série de coisas, deixando de sair à noite, dormindo as horas direitinho, para
atingir uma medalha de ouro em 9 segundos. Anos por causa de 9 segundos. Nós estamos falando de uma eternidade, não de 9 segundos. O que vai determinar a minha eternidade e a sua eternidade, a qualidade dela, a projeção dela na eternidade, vai depender daqui, de como nós vivemos aqui. Por isso, as coisas de Deus têm que ser prioridade, porque são eternas. Não são momentâneas como o enredar das coisas dessa vida. O objetivo principal do atleta é receber o prêmio. Agora, o atleta tem que obedecer às diretrizes. Para nós sermos atletas de Cristo, nós precisamos de diretrizes de Cristo. Não tem como alcançar isto sem as suas diretrizes, sem a sua vontade. E quantos caem pelo caminho? Cair aqui não estamos falando de perda de salvação, estamos falando de perda de galardão. E galardão, gente, é eterno. Interessante que quando a gente conversa com crentes a respeito de galardão, parece que o pessoal está assim, o importante é ser salvo. Ué, será que o importante é só ser salvo? Note que esse importante ser salvo, ele carrega um peso egoístico muito forte. Eu preciso viver para mim, não para Cristo. Esse é o ponto. O atleta ele tem que em tudo se dominar para alcançar o que é a linha de chegada. Não ser desqualificado. Obediência às regras. E muito menos a inquestionável palavra de Deus. Esse é o ponto. Não parece esse homem gordinho aqui, né? Mas eu já fui atleta em primeira divisão de salão. E não era fácil. Eu não era profissional, não recebia. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que trabalhar o dia inteiro, chegava no final da tarde naquela hora, puxa, terminei o dia. Não. Começou o treinamento. Vamos sair dar uma corridinha. Aí, 6, 8 quilômetros. Isso porque eu jogava parado, né? Eu jogava no gol. Mas eu tinha que estar forte, com reflexos. Não sei quantos já viram aquela bola antiga do futebol de salão. É um tijolo. É pesada e é um tijolo. O chute mais forte que eu já vi na minha vida foi contra o time de Osasco. A bola de salão não dá curva. Essa deu curva no ar. Só deu tempo de eu fazer assim. E deu aqui. Bateu no telhado do meio do ginásio de esporte. Daqui lá em cima. Uma bola que não pula. E eu nem senti a pancada. Treinamento. Agora, e servir a Cristo? Qual a dedicação tem que ser? Qual postura para aguentar as lutas, as batalhas? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23. 1 Coríntios 9, 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Tudo faço, Paulo está falando. Devemos fazer também. E agora ele vem com a figura do atleta, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis.
Ele não está falando. 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível, o galardão. 26. Assim corro também eu, não sem meta, não como desferindo golpes no ar. Ele saiu do estádio e já foi para o ringue, né? Luto. Como guerreiro, como soldado, não desferindo golpes para o ar. Para quem não sabe, luta. Não se luta dando soco no ar. Sabe? Então não é que. Não é desse jeito. É meta. Mão curta, objetiva, sai. Não é aquele negócio assim, não resolve nada. Tá? Já fui especialista em briga de rua também. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, eu evangelizei o louro. E o louro está ganhando mais almas do que eu, está se dedicando mais do que eu. Ele recebe o galardão e eu não. Poxa, mas fui eu que falei para ele, mas é ele que está produzindo. É isso que o texto está falando. E eu quero que todos aqui venham a produzir. Tá? 28. Encerrou? Ok. Aqui está falando do que? Jogos istímicos. Lá em Corinto, cada 2 anos tinha competição. Só tinha uma competição maior que essa, eram os Jogos Olímpicos. Tá? Então, cada 2 anos tinha esses torneios. Então, Paulo, nessa carta ao Corinto, está falando de um assunto que era comum para a cidade de Corinto, os Jogos Istímicos. Tá? Muito bem. Como agricultor, eu estou com mais um texto aqui. Tá. Ainda falta um texto para concluir aqui, o atleta. 1 Coríntios, capítulo 10, que é a sequência do texto. Por isso que eu pedi, eu errei o teu versículo. Versículo 1. Isto. Aqui, ele vai dar como exemplo as trágicas perdas de Israel. Note, os jogos. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Então, 2. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. 3. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Note, ele não está falando aqui do maná. Ele está falando aqui da presença de Deus constante e da infidelidade de Israel apesar disso. Versículo 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. A maioria deles, Deus não se agradou. Isso que está sendo chamado a atenção dos cristãos. Você quer agradar a Deus? Tem que ter uma vida de soldado. Tem que servir, tem que ser dedicado.
Versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Tem que estar focado. Tem que cobiçar, sim, coisas boas. Servir ao Senhor. E versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em igreja, que não caia. Gente, se o retrato do cristão fiel não está batendo com a sua vida, significa que você já está caindo. Não basta estar presente na igreja, se não estiver vivendo intensamente a vontade do Senhor. A presença física na igreja pode não estar demonstrando a realidade da pessoa caída. E a pessoa caída é aquela que não está. Mas eu vou no culto. Mas eu participo. Mas eu me envolvo. Mas quanto? Quanto que Cristo está por prioridade? Muito bem. Voltando no nosso texto. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Então vimos que o retrato do cristão fiel é soldado, atleta. E agora, 2 Timóteo. Eu falei Tessalonicenses, viu que eu falei errado, filho. Eu li Timóteo aqui e falei Tessalonicenses. Aí, o lavrador que trabalha deve participar dos frutos. Aqui está uma regra. Falar de lavrador aqui, eu tenho que aprender aí, né, Fábio? Daniel, pessoal que está acostumado com roça aí. Não é fácil. Eu vejo que o pessoal aí é de madrugada a coisa. E as mulheres entram no ritmo, né, Renata? Preparar marmita de madrugada, isso. Então, gente, quem é digno do primeiro fruto? O lavrador. Ele plantou, ele cuidou, ele colheu, ele preparou. Como agricultor, devemos participar da colheita suprema de Cristo, sendo um trabalhador incansável do Evangelho. O café exige muito, eu sei. E o Evangelho? Deus vai pedir conta da safra de café ou do Evangelho? Questão de prioridade. Mas eu tenho que plantar. Tem. Eu tenho que... Tem. No tempo da escravidão, o escravo ficava o dia inteiro no campo trabalhando. Chegava de tardezinha, arrebentado. O senhor dele falava, escuta, prepara a janta. O Senhor, Ele quer o nosso serviço. A semeadura. Por isso o último hino cantou da semeadura do Evangelho. O que ele está esperando de nós? A postura de um soldado, atleta, e que cuida da boa semente, o Evangelho. São as três ilustrações que ele está usando para o que ele espera da minha e da sua vida.
Segunda-feira, o pessoal começa cedo, né? Agora, você vê o pessoal aí chegando segunda-feira, não, estou cansado, foi muito corrido esse final de semana. Experimente atrasar. Eu fiquei 13 meses na antiga CESP, Centrais Elétricas de São Paulo, do Estado de São Paulo. Você batia o cartão quando chegava. Se no cartão, eu atrasei 2 minutos, eu atrasei 3 minutos, lá ela tinha uma regra favorável ainda. Qual era a regra? Deu 30 minutos no mês, você perde a sexta, o sábado e o domingo. Perde 3 dias de serviço, é descontado na folha. Não tem esse negócio de minutinhos e tal. Essa é a questão. O nível de compromisso. O nível de dedicação. Aqui tem que ser quartel-general. O pastor é muito sargento. Gente, vocês podem ver, se vocês já assistiram filmes de guerra, o sargento é sempre o herói, o que salva a tropa. Porque ele exige muito da tropa, porque na hora da briga, a coisa é para valer, não é brincadeira. E aqui é quartel-general, porque a coisa lá fora não é brincadeira. O ataque vem até aqui dentro. Mateus capítulo 13, versículo 3. Mateus 13, 3. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Jesus falando. Agora, vamos ver o que Jesus está descrevendo. Você já conhece esse texto. Será que ele estava ensinando o pessoal a semear errado? Não. Do que ele está falando aqui? Ele está falando dessa semente que vai encontrar diversos tipos de terras aí fora, que são os corações dos homens. 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Então o caminho passa por aqui, e foi caindo para a beirada do caminho, semente. Esse é um tipo de coração. É aquele coração que dá abertura para a ação do maligno, que são as aves. Você lança a semente, e o diabo vem e pá. Deixa sem chance. Você vai encontrar muita gente assim. Muita gente. E vai ter aquela atitude de desprezo. Parece que você está ouvindo o próprio Satanás falando. É. Isso. É a semente. Isso. Essa é a semente na beira do caminho. 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Quando eu estava no grupo escolar, era uma tarefinha colocar algodão embebido em água e sementinha de feijão. Passava uns dias, está lá a raizinha. Mas só ficava na raizinha, não acontecia nada. Não tinha terra. É o caso aqui. Ele umedeceu a semente, a raiz apontou, mas não tinha no que se pegar, no que sustentar, acabou. Esse é o outro tipo de coração.
E você vai encontrar ele. Ah, a palavra de Deus, como é bom falar de Deus. Ah, eu até leio a Bíblia de vez em quando. Sabe? Você vai fazer uma visita lá, a Bíblia está aberta. A folha está até amarela, porque não mexe na Bíblia, né? Amarela até a folha. É isso aqui. Está vendo? 6. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Vem o sol, a raiz não pegou em nada, queimou, acabou. Deu nada. 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Notem, essa semente caiu entre os espinhos e pegou na terra, mas não produziu fruto nenhum, porque estava embaraçada, sufocada com os espinhos. É disso que o nosso texto está falando, estar embaraçado. As coisas desse mundo sufocam a produção daquela planta. Aquela planta não vai produzir nada, porque ela está sufocada, ela está embaraçada com as coisas desse mundo. Uma das coisas que eu tenho percebido é que grandes profissionais que creem em Deus de fato e de verdade, mas como crentes, não produz nada. Aí você vai vendo os efeitos nocivos disso. É o casamento que vai, são os filhos que se dispersam, tudo, espiritualmente falando, dá errado. Mas ele é um profissional de sucesso, ele é o cara. Espinhos cresceram e sufocaram, estavam embaraçados. Retrato do cristão fiel. Isso não é fiel, é só cristão. Tem Cristo? Tem. Vai ser salvo? Vai. Vai ter galardão? Com certeza não. Vai ser uma eternidade. Ah, eu estou contente porque estou salvo. A eternidade toda. Versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A 100, a 60 e a 30 por um. Então, uma sementinha vai produzir 100, uma sementinha vai produzir 60, uma sementinha vai produzir 30. Imagina um pé de café vistoso, com ramas, 100 grãos, 60 grãos, 30 grãos, e uma semente só. É isso. Cair em boa terra. A pergunta é, você é boa terra? Você é produtivo? Aqui tem duas lições. Uma aplicada a nós, se produzimos, e outra aplicada a quem a gente fala. O Evangelho é o seguinte. Ah, esse daqui, eu acho que esse cidadão é beira de caminho. Aí eu acho que aquele é o da pedra. Gente, o Espírito Santo é poderoso, a palavra de Deus é poderosa para preparar a terra. Terras que eram consideradas improdutivas, muitas vezes estão produzindo mais que as outras, porque são preparadas. Note que tudo está dependendo do quê? Da nossa atitude e da nossa ação de semear o Evangelho. Palavra, exatamente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, meus irmãos,
É isto que o nosso texto está cobrando para Timóteo realizar na igreja de Éfeso. Versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Beira do caminho, os pássaros comem, que é o diabo e seus demônios. Pouca terra na rocha, germina sem raiz. É aquela pessoa que você fala de Jesus, ela, que beleza, eu precisava tanto ouvir isso. Mas para nisso. É rocha. Terra com espinhos, crescimento abafado. Esse é o que mais tem, gente. De verdadeiro crente, isso é o que mais tem. São poucos os verdadeiros. E a maioria desses poucos é embaraçado. Boa terra, produção de frutos. Voltando lá no nosso texto, versículo 7. 2 Timóteo 2:7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Pondera. Pondera. Você tem que ser soldado, atleta e agricultor. Pondera nessas coisas. A responsabilidade de meditar no desafio de sofrer provações. Ponderar nos ensinamentos apostólicos. O Rogério. É a neta dele. Ponderar nos ensinamentos apostólicos, seus preceitos profundos, que enfatiza a ideia de dever. Dever que nós temos que ter. De soldado para resistir. De atleta para cumprir as regras. De lavrador para trabalhar duro. Cada uma dessas funções exige responsabilidade. Mas todas elas trazem recompensa. Assim, o serviço cristão se assemelha à guerra, ao atletismo e ao cultivo da terra. Essas são as 3 ilustrações que devem retratar o cristão fiel. Que o Senhor nos ajude. Amém? Muito bem. Vamos ficar em pé, vamos orar? Eu não te conhecia ainda. Como que é o seu nome? Vamos lá. Oremos. Senhor, agradecemos pela Tua palavra que nos desafia, nos adverte e nos sustenta para podermos cumprir o nosso papel fielmente. Tudo isso, Senhor, não podemos fazer por nossas forças, mas o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá força. A força provém de Ti, o Senhor nos dá o Teu Espírito, nos dá a iluminação do Teu Espírito, o discernimento, o aprendizado, a direção e a coragem para vivermos esse padrão de vida. Grato, Senhor, pelo privilégio de Te servir, agradecemos por Tua obra em nós. No nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto na entrega do Seu Filho, o Senhor Jesus, que tem derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas, a cada dia, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, a nos ensinar, nos consolar e nos guardar até o dia de estarmos contigo. Assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos?